Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com o pastor Lauro César de Souza, da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão. Portador de uma grande carisma, simplicidade e sabedoria, ele vai nos falar um pouco sobre a sua vida, sua fé e sobre a sua igreja, com tantos membros na nossa cidade e na região. Também vai falar sobre a Cantata de Natal, uma das mais lindas apresentações de fim de ano. Assim como eu, você também vai se encantar com as palavras sábias deste homem de grande fé e a sua jornada incansável. E na dica de hoje vamos falar sobre a Terra Santa. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. Uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem correndo virou em um atalho que saía na estrada e entrou pelo meio do mato. E no desespero, ele levou em oração a Deus a seguinte prece: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tampem a entrada da trilha, e que assim os bandidos não me matem. Neste momento escutou que os homens aproximavam da trilha em que ele se escondia, e viu que na entrada da trilha aparecia uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. Senhor, eu vos pedi, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Então ele abriu os olhos, esperando ver o muro tapado a estrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Os malfeitores estavam entrando na trilha na qual ele se encontrava, e ele estava esperando apenas a morte. Quando passaram em frente à trilha, o homem escutou: Vamos entrar nessa trilha. Não está vendo que tem teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos. Procuramos nas próximas trilhas. Fé. Fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. Às vezes pedimos muro para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele, para deixar que o seu poder se manifeste e faça algo como uma teia, que nos dá a mesma proteção de uma muralha. Por isso, nunca desanime em meio às lutas. Siga em frente, pois Deus diz: diga ao fraco que eu sou forte. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com o pastor Lauro. O pastor Lauro é um senhor que eu, em particular, gosto muito, porque ele é um homem muito sábio, muito sereno, muito tranquilo. E ele vai estar aqui hoje nos contando um pouco sobre a sua vida, a sua fé, o seu trabalho na igreja, à frente de tantos membros e da cantata de Natal. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu. Privilégio. É um privilégio. Seja bem-vindo. Privilégio meu também, pastor. Muitíssimo obrigado pelo convite e por esse momento de bate-papo. Eu costumo dizer que os meus entrevistados é como se a gente estivesse na sala da minha casa, conversando, contando um pouco da sua experiência de vida, da sua história, né? O pastor nasceu onde? Veio para Campo Mourão? Quantos anos? Me conte um pouquinho do começo da sua vida. Eu nasci numa cidade pequenina ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Os meus pais são mineiros, ali da região de Muzambinho, de Guaxupé, etc. E eles vieram para trabalhar em uma fazenda chamada Itaiquara. Até tem o fermento Itaiquara, né, conhecido de muita gente. Numa cidadezinha Tapiratiba. Ali eu nasci.
Depois a minha família veio para Jaguapitã, perto de Rolândia, de Londrina. Isto em 48, por aí. E em 50, a minha querida mamãe morreu. Fiquei com 3 anos e meio, meu irmão caçula com 11 meses, e nós moramos mais um tempo ali, depois viemos para a região aqui entre Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do Oeste, no rio Boi Mouro. E ali eu tive a minha infância praticamente, a minha adolescência, e moramos ali até 63, quando eu fui para o seminário em Arapongas. Então, resumindo, até a minha estada no seminário em 63, essa é a minha história. Sou filho de Ismael Antônio de Souza, Rita Quintela de Souza, ela falecida há muitos anos, meu pai falecido também já, e somos em 12 irmãos. Dos 12, 5 já moram com Jesus na glória. E 7 ainda estamos peregrinando aqui nesta terra, rumo a Canaã Celestial. É verdade. Chegamos lá, né? Chegamos lá. Pastor, o senhor foi para o seminário, o senhor tinha quantos anos? 17 anos. 17 anos. O senhor nasceu num lar cristão? Nasci num lar cristão. É interessante, até um detalhe, eu acho que ficaria bem colocar aqui. A minha mãe, ela era professora, ela dava aula na escola primária, uma escola rural, e era uma mulher muito ativa na igreja, preparava cantatas de Natal, festinhas de Natal, e eu era adversário político dela. Na época, ela era da UDN, eu era do, acho que PTB, uma coisa assim. A gente fazia discurso, né, insultando um ao outro, etc. E o meu pai, e nós éramos hospedeiros dos pastores. Sim. Quando eles iam em casa, eles ficavam em casa. Inclusive aqui em Campo Mourão, tem o pastor da IPI, que é neto do pastor Lutero Sintra Damião, que a minha mãe era hospedeira dele. Inclusive fez uma fronha, gravou, abordou o nome dele na fronha, recebia com muito carinho. Que interessante. E tudo isso foi gerando no coração aquele desejo também de um dia ser ministro do Evangelho. E a minha mãe sobre isso, meus pais sobre isso, eles oravam. Inclusive, nós somos em 3 pastores. Na família? Na família. Que bênção, pastor. Eu tenho meu irmão mais velho, que faz parte da equipe pastoral da primeira IPI de Londrina. O meu irmão caçula, que faz parte da equipe pastoral da primeira igreja presbiteriana independente São José do Rio Preto. E a gente está por aqui já há algum tempo. Que maravilha. Quanto tempo de seminário, pastor? Na verdade, eu fiz o Instituto Bíblico, que era um tempo menor. Mas como eu não tinha nem o curso ginasial, então o que aconteceu? Eu fui fazendo o curso ginasial paralelamente ao seminário. Então, na verdade, eu tenho aí, são 4 anos, mais 3, 7 anos. 7 que eu fui anos. fazendo aquelas matérias mais simples, deixando as matérias mais sofisticadas, como hermenêutica, homilética, grego, hebraico, mais para o final do curso. Então, na verdade, fiquei 7 anos no seminário. Olha, que maravilha. Foi uma bênção de Deus. Que maravilha. Pastor, o senhor, filho de uma professora, casou com uma professora? Pois é, que coisa boa, né? Casou-se com a Vera. E a mãe da minha esposa, professora também. Olha, que bonito. Deu aula muitos anos, até se aposentar. Né? Uma família ligada à educação, essa área. Ligada à educação. O senhor casou-se com a Vera, teve quantos filhos? 3 filhos. Nós casamos em 1971, fizemos agora 45 anos de caminhada conjugal. Tivemos 3 filhos. Celso Lara de Souza, que é casado com a Alessandra, e ele tem um casal de filhos. Tenho a Lúcia Mara, que é pastora aqui em Campo Mourão, tem um filho.
E a minha caçulinha foi promovida às mansões celestiais aos 16 anos. Muito jovem, pastor. Muito jovem, mas viveu uma vida intensa e deixou história, um legado muito precioso. Pastor, perder um filho é muito difícil. Como que é para uma pessoa de muita fé como o senhor? É algo, a religião, a fé, te conforta mais? Bem, eu seria até suspeito para falar sobre isso, mas eu vou dizer o testemunho que os médicos, as enfermeiras, os assistentes sociais do hospital davam a respeito de Vera e eu. Nós éramos lá no hospital como que um para-raio para as pessoas angustiadas, chorosas. E a experiência que a gente teve nessa caminhada com a minha filha foi muito gloriosa. É óbvio que a nossa oração era para que Deus curasse. Levamos e fizemos tudo o que a gente podia fazer em termos de buscar recursos. Fomos a Curitiba com o Dr. Pasquini, que na época era considerado o melhor médico na área me fugiu o nome, da hematologia, né, que é tratamento do câncer do sangue. Fizemos tudo e oramos intensamente, buscando o Senhor cura. Mas nós entendemos que Deus é soberano. A palavra final é dele. E Deus tem para nós 3 respostas. Ele diz sim, diz espera e muitas vezes diz não. Então, inicialmente ele disse sim, disse espera e finalmente ele disse não. E ser vencido por Deus, visto que Deus é soberano, é o Todo-Poderoso, ser vencido por Deus não significa ser um derrotado, mas significa ser um vitorioso. Então, no dia que consumou, o dia que ela foi a óbito, de manhã Deus já falou ao meu coração que ela havia vencido aquele seu sofrimento, aquela jornada, ela havia vencido. Quando cheguei ao hospital, a assistente social foi me encontrar ainda na rua, muito consternada, ela preparada para isso, né? Aí eu coloquei a minha mão sobre o ombro dela e disse, não, filho, fique tranquila, eu já sei de tudo. Mas como o senhor sabe? Eu sei de tudo. Aí cheguei lá, coloquei as minhas mãos sobre o corpo da minha filha, fiz uma oração de gratidão a Deus, porque nós havíamos vencido aquela etapa e agora só nos restava sepultar. E nós louvamos a Deus porque fomos cercados por uma gama de amigos, de pessoas aqui da região, de várias cidades do Paraná. Foi uma coisa muito linda. Então a minha filha, pensando do ponto de vista da vida linear, foi muito curta. Mas pensando em termos de tempo, intensidade, foi uma vida que muitas pessoas vivendo 80, 90 anos não têm uma vida tão intensa como teve a minha filha. De vez em quando eu sou surpreendido na cidade por alguma pessoa que dá testemunho acerca dela e daquilo que ela representou para elas enquanto entre nós estava. A lembrança dela, os pensamentos permanecem, né, pastor? Permanecem. Pastor, quando o senhor fala que o senhor e a Vera, num momento tão difícil para vocês, para o casal, vocês eram um grande suporte para pessoas que passavam pelo mesmo problema num hospital. A vida de um pastor, ela é como a vida de um médico. Você vive em plantão 24 horas. O senhor está sempre à disposição do seu rebanho. É assim? Ser pastor, trabalhar com gente, tem que gostar de gente. Quer seja um professor, um médico, enfim, uma pessoa que trabalha com gente. Ele precisa gostar de gente. E gostar das pessoas como elas são. Porque as reações são as mais diferentes possíveis, as pessoas com as quais a gente trabalha. Então, se não houver amor no coração, se não houver um chamado, uma vocação divina para o exercício do sacerdócio, que é o sacerdócio, é trazer Deus
para as pessoas e levar as pessoas até Deus. Tanto o médico, quando ele entende isso, o trabalho dele, além do conhecimento científico que ele tenha, além de todos os recursos que ele dispõe, se ele tiver isso no coração, o trabalho dele torna-se ameno e mais eficiente no que diz respeito ao trabalhar com pessoa. Então, a vocação ministerial, pastoral, ela precisa ser regada com o orvalho do céu, com a bênção de Deus, com a inspiração do Senhor, para que cumpram com o seu papel. É de ser bênção na vida de outras pessoas. Então, o pastor, por exemplo, na mesma hora que ele está celebrando um casamento, isso já aconteceu comigo N vezes, na mesma hora que você termina, até aconteceu um fato interessante em Campo Mourão, quando terminei de celebrar um casamento, uma família desesperada chegou, pastor, nós estamos precisando do senhor agora. Há um problema muito sério, familiar, nós precisamos do Senhor. Aí eu disse aos noivos, olha, vocês, eu estou saindo agora para atender uma família. Quando eu cheguei, a festa já havia terminado. Mas a gente foi útil àquela família, com resultados positivos, né? Então, na mesma hora que a gente está abençoando o casamento, às vezes é chamado para orar, para visitar, né? Às vezes de madrugada nos hospitais, né? Eu me lembro de uma experiência aqui em Campo Mourão, que uma enfermeira, depois que os médicos haviam feito tudo aquilo que eles entendiam que deveria ser feito, as enfermeiras, e a coisa não caminhava, a pessoa estava muito agitada, causando muito transtorno, inclusive para o ambiente hospitalar. Ela me ligou se eu podia ir lá. Eu falei, vamos, se a gente for útil, aí a gente vai. E nós chegamos, oramos, e a pessoa, ela estava possessa de demônios. E o possesso de demônios, medicamento não resolve, né? Então nós chegamos ali na autoridade de Jesus, quando ele diz que a gente põe as mãos, né? A gente expulsa os demônios, no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, nós chegamos, tivemos discernimento imediato, que a questão dela era uma possessão maligna. Às vezes há problemas psiquiátricos, a gente sabe disso. Mas naquele caso houve discernimento que era uma possessão maligna. Então nós oramos, Jesus repreendeu os demônios e ela entrou no seu juízo perfeito, e ficou calma. Então isso foi muito marcante ali para as pessoas do hospital. Então quando tinha qualquer coisa já chamava a gente, aí ficou até um pouco meio pesado, né? Porque, na verdade, você veja, uma pessoa de fora teve a sensibilidade de chamar um pastor, né? Que às vezes poderia, sabe-se lá como continuar esse quadro, né? Às vezes é quase como um recurso final. Um outro fato interessante também, eu estava vindo uma segunda-feira de manhã, fazia ginástica aqui na Unimed, estava voltando para casa, o telefone toca. Era uma pessoa que estava com o seu morto aí no Prever e não tinha ninguém para fazer fazer uma oração, dar uma palavra, né? Aí me chamaram. Eu falei, olha, vocês me dão um tempinho para ir em casa e tirar a roupa que estava, trocar uma roupa, etc. Mas vai ser sepultado daqui a pouco, só não podia vir assim mesmo. Então vou. Aí cheguei lá e falei, dei uma palavra de consolo, de conforto, fiz uma oração, né? E era uma família de tradição japonesa, então eles têm a cultura de dar dinheiro, né? De dar dinheiro. Aí quando fui sair, o japonês é um senhor, até lá de São Paulo, colocou um dinheiro no meu bolso, colocou uma coisa que eu nem sabia o que era. Quando cheguei em casa, fui olhar, era um dinheiro. Tinha colocado. Cultura deles, né? Sim. Cultura deles. Interessante. Então são essas coisas assim, até hora vindo, né? A gente estava esperando isso, mas se a gente disse sim a Deus para servir, se um dia nós cingimos com a toalhinha de Jesus, que é a toalha de servo,
a gente nunca pode dizer não àqueles que necessitam. Há um chamado de urgência, né? Fora de hora. Pastor, na vida de um pastor, mesmo que ele queira, não tem rotina, né? Não tem rotina. Tem esses imprevistos que vocês estão sempre dispostos. Meu celular eu nunca desligo. Não, né? Não. Nem à noite. Nem à noite. Que a gente não sabe, né? A qualquer momento. Sabe. Pastor, esses dias eu estava lendo um texto e eu achei muito bonito que dizia assim, que todos nós estamos numa fila invisível e estamos com uma senha e a qualquer momento podemos ser chamados. Exato. Né? Qualquer momento. Então, e às vezes é neste momento que entra o Senhor com suporte de oração, de fé para essa família. A gente não pode perder a oportunidade em servir. Se alguma coisa a gente é útil, se a gente é chamado para servir, e se um dia a gente recebeu o chamado de Deus e disse sim a Deus, então a gente não pode furtar as oportunidades, os privilégios de servir. Pastor, eu penso assim, que morrer aqui é nascer ao contrário. O que o senhor pensa sobre a nossa ida? Pois não. Então, seria até bom a gente colocar o seguinte. O homem, se ele quiser morrer uma única vez, ele precisa nascer 2 vezes. Se ele nascer uma só vez, ele vai morrer 2 vezes. Como isto? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não verá o Senhor. E ele disse isso para um homem religioso. Era Nicodemos, ele fazia parte dos religiosos da época. E ele tinha, de certa forma, interesse. E ele indagou Jesus, o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus, então, deu essa explicação para ele, essa orientação para ele. Mas como? Como nascer? O homem sendo velho nascer de novo? Aí Jesus explica que o vento vem, sopra, ele vem, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ele sopra onde quer, etc. Falando a respeito do novo nascimento. Nascer de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele é muito claro. Ele fala sobre aquele que morrer com Cristo na semelhança da sua morte e ressuscitar com Cristo tem vida. Então, aquele que nasce apenas pela vontade do pai e da mãe, segundo a carne, ele está sujeito a morrer 2 vezes. Como assim? Ele vai morrer fisicamente, física e espiritualmente. Aquele que nasce da mãe, nasce no seu físico e nasce de novo, isto é, através de Jesus, do novo nascimento em Cristo, ele não vai morrer eternamente. Jesus deixou isso muito claro quando ele foi visitar Marta e Maria, cujo irmão Lázaro havia morrido, isso já havia 4 dias. Ele disse para as irmãs, tanto a Marta como a Maria, ele disse as mesmas palavras. Ele disse assim, aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, não morrerá eternamente. Então, aquele que crê em Jesus, o nosso corpo físico, ele tem um tempo de validade. Chega uma hora, quer seja pela velhice, quer seja, enfim, ele tem um tempo de validade. Chega uma hora que ele não resiste mais. E nós sabemos aí que morre fisicamente. Mas Jesus disse, aquele que crê, aquele que vive. Então você está vivendo, eu estou vivendo, e crê em mim. E passa a crer em Jesus. Não no sentido vulgar da palavra de crer, mas no sentido de assumir compromisso com Jesus, de fé, de entrega a Jesus. Aquele que vive e crê em mim, Jesus diz, não morrerá eternamente. Então a morte física, todos nós passaremos por ela. Exceção feita aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, aquele dia que Jesus vier para arrebatar a sua igreja.
Mas todos nós passaremos, o ímpio, aquele que serve a Deus, quem não serve a Deus, quem crê em Deus, quem não crê em Deus, todos passaremos pela morte física. Mas Jesus diz, não morrerá eternamente. Então nós vamos ter vida. Então para aquele que tem essa esperança, ele pode dizer tal qual Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Porque há uma esperança no coração, de que o dia que o coraçãozinho parar de funcionar aqui, a maquininha parar, ele sabe, tem esperança de que ele continuará vivendo ao lado do Senhor. E a nossa eternidade, ela é definida neste ínterim que Deus permite que a gente viva. Desde o momento que a gente tem conhecimento do bem, do mal, desde o momento que a gente pode fazer opção, se ele optar por Jesus, que a vida, a eternidade dele com Deus está garantida. Todavia, se ele passar por esse tempo que Deus permite que ele viva aqui, sem ter uma experiência com Jesus de novo nascimento, ele não terá vida. De tal maneira que a morte sela a eternidade do homem, daqueles que vão viver com Deus eternamente no céu e aqueles que vão viver eternamente também no inferno com Satanás. Então é de bom alvitre que o homem, nesse tempo que Deus lhe dá a capacidade de fazer a sua escolha, escolher Jesus, porque Jesus veio para isso, ele veio para dar vida e vida com abundância, isto é, a vida que Jesus nos dá, ela não se circunscreve a este ínterim que a gente vive aqui, mas é uma vida eterna. É uma vida com Deus eternamente. Quer dizer que o primeiro nascimento é natural. É mas natural. O segundo nascimento é uma opção de cada um de nós. Exato. Pastor, eu estou amando conversar com o senhor, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí que nós vamos continuar conversando com o pastor, esse homem tão sábio. Para você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com o pastor Lauro. Ele estava nos contando sobre a sua vida e o que é a fé. Agora, eu gostaria de saber com o senhor, pastor, sobre a sua igreja. É uma igreja grande, com muitos membros na nossa cidade, na região. Como que funciona todo o sistema das igrejas, porque são várias, com vários pastores? Me fala um pouquinho sobre. Pois não. A Igreja Presbiteriana Renovada, ela é oriunda das igrejas históricas, né, presbiterianas, desde a presbiteriana, a mãe, depois a presbiteriana independente e a presbiteriana renovada. O sistema de governo é o mesmo. A diferença fundamental aí é que há uma abertura, muito embora hoje as igrejas, de um modo geral, estão muito abertas à ação do Espírito Santo, aos dons espirituais, né? Há uma abertura muito grande também para o exercício contemporâneo dos dons espirituais. Havia entendimento que os dons foram usados na igreja de Atos dos Apóstolos e que então havia cessado lá. E hoje nós entendemos que não. Nós estamos construindo, escrevendo Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 29. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, que encerra a história da igreja apostólica, que nasceu ali no dia de Pentecostes, fundada por Jesus, inaugurada pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes, e hoje nós somos a continuidade da igreja do Senhor Jesus. Não como denominação, mas como igreja do Senhor Jesus. Todos quantos
nascem de novo, são lavados e comprados e remidos pelo sangue de Jesus, fazem parte desta igreja. E a primeira igreja presbiteriana renovada de Campo Mourão está inserida neste contexto da igreja do Senhor Jesus. Ela veio para Campo Mourão em que ano? Bem, aí temos que falar um pouquinho sobre a história dela. Fique à vontade. Sobre a história dela. A igreja presbiteriana do Brasil é mais antiga, os missionários vieram, fundaram, né? Eu não posso precisar para você exatamente quantos anos. No final da década de 60, início da década de 70, houve um movimento que nós chamamos de avivamento, de renovação espiritual nessas igrejas já existentes na cidade. Então, no final da década de 60, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil, formou a Igreja Cristã Presbiteriana na linha de avivamento, de renovação, chamada Igreja Pentecostal. No começo da década de 70, saiu um grupo da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, formou a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Então, na verdade, aqui em Campo Mourão, ela data dessa data, final da década de 60, início da década de 70. Como as duas igrejas tinham a mesma origem e a mesma motivação, que era o avivamento, em 75 houve a fusão, a união desses dois ramos. E então deu origem à Igreja Presbiteriana Renovada. Então, a Igreja Presbiteriana Renovada em Campo Mourão, ela data de janeiro de 75, como Igreja Presbiteriana Renovada. Então já tinha ali na Comendador Norberto Marcondes um templozinho de madeira construído, depois já foi construído um templo maior, inaugurado em 76, e eu cheguei aqui em 84, janeiro de 84. Aí o trabalho foi crescendo, desenvolvendo, nós começamos a atingir praticamente todos os bairros de Campo Mourão e as cidades vizinhas, como Piabiru, Araruna, Quinta do Sol, Fênix já havia um trabalho, em Barbosa Faz também já havia, nós atingimos Iretama, Coruvataí do Sul e, ultimamente, Araruna. Então, a primeira igreja, na verdade, ela é a mãe de todas as igrejas renovadas aqui de Campo Mourão e região, dado a visão de expansão do reino, não da denominação em si, mas a expansão do reino. E a gente tem uma equipe de auxiliares, são pessoas que têm o seu trabalho, mas que voluntariamente eles se doam na obra de Deus. E há alguns anos atrás nós entendemos a visão celular, que é a igreja nas casas. Sim. Conforme Atos registra, Atos 2, a partir do versículo 46, que fala da doutrina. Então a igreja se reunia nas casas e no templo. Então, para a expansão e para facilitar o acesso, e até mesmo para vencer alguns preconceito que as pessoas têm de a igreja até achar que vai ter que mudar de religião, né? Então, essas reuniões nas casas facilita o acesso e as pessoas veem que não é nada disso. Ninguém tem interesse que ninguém mude de religião. O que nós temos interesse é que ela tenha uma experiência com o Senhor Jesus. É um momento mais intimista. É um momento em que as pessoas têm mais intimidade e mais liberdade, às vezes, de fazer perguntas, de aprender um pouco mais. Osana, o Novo Testamento, a ministração de uns aos outros é muito forte. É muito forte. Então, essas reuniões menores facilitam a ministração de uns aos outros. Isto é, você ministrando sobre a minha vida e eu ministrando sobre a sua vida. É o resgate de Pedro quando ele fala sobre o sacerdócio universal. Que a igreja foi clericalizando. Que significa isso? Que era o clérigo que tinha autoridade de ministrar sobre as pessoas. Mas a Bíblia fala do sacerdócio real em Cristo.
que você tem autoridade, eu tenho autoridade em nome de Jesus de abençoar outras pessoas e ser abençoada por outras pessoas, não necessariamente pelo clérigo, vamos dizer, o pastor, o padre, ou pessoas que são separadas para isso. Então, eu tenho um ministério de tempo integral, recebo a igreja entendendo que a gente precisa, para a sobrevivência aqui na Terra, precisa de... Então, ela dá uma... Ela é o grande suporte. Dá o suporte, e a gente, então, motiva as pessoas para que todos exerçam esse movimento o seu ministério. Que bonito. Que é a administração de uns aos outros. Pastor, o senhor, alguns anos atrás, esteve em Israel. Como é que é para o senhor, uma pessoa tão religiosa e tão conhecedora da palavra de Deus, de repente andar pelos lugares onde Jesus passou, onde tem toda uma história de séculos e séculos, de milênios, né? Ali toda. Como é que foi a emoção do senhor de chegar à Terra Santa? É muito emocionante. Interessante umas experiências lindas que nós tivemos. Nós somos numa caravana e parece-me, não posso precisar bem, mas entre 26 a 30 pessoas. Essa caravana tinha católicos, evangélicos, tinha advogados, pastores, enfim, era uma caravana com muita gente bem de vários. E nós saímos aqui de Maringá para São Paulo, fomos de ônibus, então ali já fomos nos familiarizando, trocando ideias, pessoas bem idosas, pessoas novas, até criança. E nós fomos, né? Estivemos em Roma, visitamos o Vaticano, visitamos ali a cidade, aqueles lugares históricos de Roma, muito importante. Depois fomos para o Egito. No Egito tivemos 3 dias. Em Roma, 3, Cairo também 3 dias. E a gente sabe que o sincretismo do Egito é muito grande. O senhor sentiu que é um ambiente pesado no Egito? Muito pesado, muito pesado. O que mais a gente pensar que a maneira como eles veem a morte, o senhor chegou a cruzar com algum cemitério, que eles moram nos cemitérios? A gente passa e vê, né? Interessante que eu estava falando sobre a nossa caravana exatamente para chegar a esse ponto. Então nós fomos familiarizando, um clima muito gostoso. No Egito desestabilizou. Um começou a brigar com o outro e a gente tinha que entrar no meio, um clima pesado, aquele trânsito louco, caótico. Você esteve lá também. Tem aquele trânsito, uma buzina para todo lado, muito horrível. Então, a nossa estada no Egito foi estada pesada. Mas depois que a gente vai viajando e muita oração, a gente esteve orando ali, a coisa parece que foi... Quando nós atravessamos o canal de Suez, paramos ali, parece que a coisa começou a mudar. Quando nós paramos lá no pé do Monte Sinai, tivemos um tempo lá muito bom de louvor, de adoração, aí o clima mudou. Quando nós entramos em Eilat, nós entramos ali, parece que havia um clima diferente, uma brisa diferente. O clima mudou completamente. Aí dali para frente foi muito bom e as pessoas tiveram experiências lindas, houve cura, houve coisa linda, né? E a gente fez toda aquela trajetória ali pelo Mar da Galileia, Tiberíades, fomos até Nazaré, onde possivelmente Jesus tenha trabalhado naquela oficina. Estivemos lá onde Jesus transformou água em vinho, e descemos por ali no Monte Hermon, Jerusalém, fizemos a Via Cruz, né, aquelas estações. Mas o que mais tocou foi no túmulo vazio. Quando nós chegamos, e está escrito em vários idiomas, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí a coisa se eleva, né? A gente vibra. Pastor, o senhor observou que dentro
desse espaço, seria tipo uma gruta que a gente vê, existe uma iluminação que entra lá dentro? O senhor já percebeu aquilo? Que dava a impressão que tinha uma luz ali? No túmulo? Eu não vi muito esse detalhe, eu estava tão deslumbrado assim, tão... Que dá a impressão de que você sente... Porque havia muitos grupos ali, celebrando a Deus e celebrando a ceia. E eu deixei o meu grupo e comecei a andar. Tinha ingleses, americanos, de vários países, grupos ali, parecia 4 ou 5, no mesmo instante do nosso. Então, a palavra aleluia, né? Todos os grupos falando, glorificando a Deus. A essas alturas não tinha mais ninguém enguiçado um com o outro, tá todo mundo se amando, dando as mãos, abraçando. Jesus é maravilhoso, né? Então foi um momento assim muito gostoso. Para o senhor esse momento foi o mais especial? Foi, acrescentou muito. Eu desejo voltar, porque a primeira vez a gente quer ver tudo, então fica um pouco ansioso. Tem um olhar diferente. Eu gostaria de até voltar lá com um pastor assim bem experiente, com mais tempo. Com mais tempo, porque ali aqueles guias, eles têm horário e tudo muito corrido, né? Uma caravana grande, queria uma caravana menor para a gente ter um tempo maior para fazer com mais calma esse percurso, né, pastor? Eu espero que antes que eu desça a tumba fria, que Deus me dê o privilégio de voltar a Jerusalém terrestre. Vai sim. Que na celeste já está garantido. Pastor, o senhor tem uma igreja que tem um cuidado muito especial com o louvor. O louvor é um louvor muito lindo, eu particularmente gosto demais. E eu percebo que o senhor investiu muito em aparelhagem, em pessoas capazes de trabalhar bem esse louvor. Me conte um pouquinho sobre a cantata de Natal, porque ela é um sucesso. Lota a igreja nos dias que se apresentam, né? E vocês têm um cuidado com a voz, com o cenário, com toda a interpretação, iluminação, o som. É muito cuidadoso, digamos assim. Eu louvo a Deus pela equipe que a gente tem, porque a gente, na verdade, sozinho não faz nada, né? Nós temos uma equipe maravilhosa. Segundo os músicos aqui de Campo Mourão, nós temos o melhor músico da cidade com a gente. A igreja dá uma pequena contrapartida para ele, porque ele é músico, ele vive disso. É o Maico. Ele seria um maestro, um grande coordenador. Ele é o nosso enfim... Atende o todo, né? Ele é um menino orquestra. Sim. Ele toca qualquer instrumento. Eu vi, ele toca vários instrumentos. Domingo passado, agora fiquei até maravilhado com ele. Mas quantos instrumentos nós temos? Eu li só o teclado, mas faz tantos arranjos ali na hora que a gente fica vislumbrado. Então Deus nos deu o privilégio de ter esse moço. E o Maico é de Campo Mourão ou vocês trouxeram ele de fora? Não, de Campo Mourão. De Campo Mourão. Uma família tradicional aqui de Campo Mourão, a família Gonçalves. Olha, né? que orgulho para nós. Mão Chiquinho, avô, né? E toda a família estão ligados à música. Ah, é? Toda a família está ligada à música, né? Inclusive agora estão ouvindo os netos, todos também. Já é um dom natural da família. Um dom natural. E esse menino, ele nunca estudou assim, fez uma universidade, uma escola. É uma coisa nato, né? É o dele dom mesmo. Ele se dedica, é lógico que ele se dedica e tal, mas ele tem esse dom. Então esse rapaz, ele já teve muitas propostas, inclusive propostas tentadoras do ponto de vista financeiro, mas ele tem um amor, um carinho ali pelo trabalho, pela igreja, né? Eu acredito que há no coração dele assim um senso de gratidão muito forte. Ele foi criado ali. Sim. Né? Ele foi criado ali. Então, ele é o nosso porto seguro, assim, do ponto de vista da maestria, né? Da música, da preparação das cantatas. Ele é o nosso
a gente fica muito seguro porque ele é muito Que firme. ele está à frente. E é um menino humilde. E, infelizmente, uma grande parte de músicos, eles têm muita dificuldade de ser submisso. Eles têm essa dificuldade. E esse menino é um menino submisso. Por isso que Deus tem abençoado, Deus tem honrado a ele. Deu uma esposa linda, maravilhosa, uma menina muito querida para ele. Deus está abençoando a vida dele. Então esse menino, ele tem nos ajudado muito ali na igreja nessa parte. Aí tem o pessoal que investe tempo ensaiando. E a contrapartida da igreja é oferecer os instrumentos, oferecer, né, a acústica muito boa, ajuda, né? Então a igreja entra com essa contrapartida e os membros fazem com alegria, porque há uma resposta positiva de tudo isso. Com certeza. Então, é um bom investimento. É, né? Um ótimo investimento. Um ótimo investimento. Pastor, o senhor sabe que eu, particularmente, eu me encontro com Deus em 2 momentos. Em silêncio total ou no louvor. Porque é incrível como você sente a presença de Deus ali, né? Há um momento especial neste momento. Por isso que esse investimento de vocês no louvor é muito importante, é muito bom. Vocês foram muito sábios. Aliás, o senhor é um homem sábio. Glória a Deus. Pastor, há quanto tempo o senhor se tornou pastor? Então, eu fui consagrado aos 23 anos de idade, fui ordenado pastor e estou com 70, 47 Olha, anos. que coisa mais linda. 47 anos de caminhada. Daqui a pouco bodas de ouro. Trabalhando ininterruptamente. Graças a Deus, muito presidente tempo, da igreja. Que belo, olha, que maravilha ver o senhor assim. E um dia eu estava lá, o senhor estava de aniversário, e a sua filha falou assim, meu pai tem que contar o segredo dos cabelos. O senhor não tem cabelo branco? E ela falou que é natural, né? E que os seus irmãos também são assim, né? É a genética. Já está aparecendo. Genética boa. Não, mas o senhor está muito bem. Mas tendo cabelo para ficar branco já está bom, né? É verdade. Pastor, fiquei muito feliz de ter o senhor aqui. O senhor nos falou muitas coisas importantes, tanto na sua vida, que acredito que muitos ficaram sabendo, mas principalmente o momento de poder falar sobre Deus, poder falar sobre sua fé, poder falar sobre o amor divino. Há uma definição clássica da fé em Hebreus 11, primeiro diz que a fé é a certeza, é convicção. E a fé, ela é gerada no nosso coração através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando esta fé nasce, é gerada no nosso coração pela palavra de Deus, nada pode nos demover da nossa fé e da nossa esperança em Deus. Então, essa é a mola motriz que nos lança sempre para frente, olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então eu sou muito entusiasmado em pregar o Evangelho por 2 razões. Primeira, que já aqui há um segredo, um valor muito grande. Jesus mesmo foi quem disse, aquele que deixar mãe, pai, fazenda, casa, por amor de mim, já recebe nesta vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Então quando eu vejo uma pessoa completamente desestruturada do ponto de vista emocional, financeiro, familiar, e de repente ela começa a ouvir a palavra, abre-se para o Evangelho penetra, nasce fé no coração e começam a surgir naturalmente as mudanças. Isso aí enche o coração de alegria, da gente ver já aqui os resultados do trabalho. Uma pessoa, por exemplo, vítima do alcoolismo e de repente ela se liberta através do Evangelho. Um jovem vítima das drogas, de repente ela se liberta através do Evangelho. São milagres que Deus realiza e a gente vê isso. Um dia desse eu recebi
eu recebi um e-mail de um menino que está no Rio de Janeiro. E quando eu era pastor na cidade de Arapongas, Deus nos deu a graça, através dos nossos jovens ali, resgatar esse menino do mundo das drogas. E ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que ele quer muito vir a Campo Mourão, e dizendo que ele é casado, tem os filhos. E ele falou: o senhor lembra de mim? Eu não consegui lembrar. Ele começou a dar alguns detalhes. Lembra, ele morava ali perto do colégio evangélico. Aí eu lembrei, caiu, né, a ficha, eu lembrei desse moço. A maior alegria do que esta. O menino que estava sentenciado a duas coisas, ou cadeia ou morte, que as drogas levam, infelizmente, a isso, né? E agora ele dá o testemunho que é casado, tem filhos. Ele era, acho que diácono da Igreja Batista lá em Rio de Janeiro. Que mudança maravilhosa. Eu estou dando um exemplo. De milhares. Muitos exemplos. Muitos. Então, Deus permite que a gente já veja essas coisas aqui na Terra para alegrar o coração da gente e impulsionar a gente a continuar. Que devemos continuar na mudança, né? E a segunda razão é o céu. É o céu. É a casa eterna. Esse aí é que motiva a gente, né? Eu acredito, Osana, que no que a Bíblia diz a respeito do céu. Diz que lá não haverá dor, não haverá morte, não haverá... né? É eternidade ao lado de Jesus. Eternidade é o paraíso. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Então isso enche o coração. Se a gente não tivesse mais nada nessa vida, só essa esperança seria a razão muito grande para a gente firmar os passos e continuar nesse caminho glorioso. Então, que o pessoal que está nos ouvindo pense nisso, né? Pense que toda e qualquer renúncia que se faça por Jesus para valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós, e entender que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, que todos que estão ouvindo essa conversa, que eles reflitam sobre isso. Que vai valer a pena. E cada um tome a sua decisão ao lado de Jesus. Muito obrigada, pastor, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que você também gostou de saber um pouco mais sobre o pastor Lauro e sobre todas as passagens bíblicas. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. Uma pequena congregação construiu uma igrejinha em um terreno doado por um membro da congregação. 10 dias antes da nova igreja ser aberta, o fiscal da prefeitura informou ao pastor que o estabelecimento era inadequado para o tamanho da construção. Até que conseguissem dobrar o tamanho do estacionamento, não poderia usar o novo templo. Infelizmente, como o terreno era pequeno, tinha usado cada centímetro da construção, com exceção da montanha atrás do terreno. Para construir um estacionamento maior, teriam que mover a montanha. Homem de fé, o pastor anunciou que à noite haveria uma reunião com todos os membros com fé para mover as montanhas. O objetivo da reunião era orar a Deus por uma solução. Na hora marcada, 24 dos 300 membros apareceram para a oração. Eles oraram por quase 3 horas. Quando o pastor terminou, ele disse ao grupo: abriremos o domingo marcado porque Deus não vai nos abandonar. Na manhã seguinte, bateram à porta do pastor. Com licença, reverendo. Eu sou de uma companhia de construção do município vizinho. Estamos construindo um novo centro comercial. Precisamos da terra para um aterro. O senhor poderia nos vender um pouco da terra daquela montanha atrás da igreja? Nós pagaremos pela terra que removermos e faremos uma pavimentação em toda a área exposta.
Nós não podemos prosseguir nossa obra enquanto não conseguirmos terra para o aterro. Daí a nossa urgência. E assim, a pequena igreja estava aberta no domingo marcado como fora originalmente planejado. Muitas pessoas dizem que a fé vem dos milagres, mas outros sabem que os milagres vêm da fé. E assim termina mais um TPM. Obrigada pela sua companhia. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, da nossa dica. Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem, fiquem com Deus.